Então, o que eu queria hoje era falar um pouquinho para vocês sobre o trabalho que eu faço, o que eu estudo, sobre essa parte de produtividade e organização, que foi o que me levou a desenvolver os planners e as coisas que vocês têm acesso, né, que vocês utilizam no dia a dia de vocês. Então, eu vou falar um pouquinho sobre. Vou começar falando um pouquinho sobre mim. Acho que a maioria das pessoas que estão aqui meio que me conhecem, mas eu resolvi falar de mim criando o meu mapa pessoal. Então, eu separei 4 áreas que eu considero muito importantes na minha vida. Primeiro é meu lar e minha família, né? Sou esposa do Matheus, sou a mãe da Luana, tenho um cachorro muito fofo chamado Nino. E eu estou numa etapa de construção, projeto de uma casa que é onde eu quero viver com a minha família. Então, isso é, para mim, uma coisa muito importante. Em segundo lugar, eu coloco o desenvolvimento pessoal, porque eu sempre sou aquela pessoa que gosta de ler, gosta de estudar, gosta de discutir. Então, eu estou sempre fazendo algum curso. Atualmente, eu faço o MBA na área de finanças e estou sempre lendo algum livro, né? Então, isso para mim é bom porque eu sinto que eu estou desenvolvendo. Em terceiro lugar, eu coloco a minha carreira. Atualmente, além do o blog, né? Já tive outros blogs antigamente, que por apego eu nunca tive coragem de apagar, e eles continuam ali, rendendo com AdSense ou alguns outros projetos paralelos. E tem a IADA Analytics, que é a consultoria de gestão e ciência de dados do meu marido, que a gente começou no ano passado, e eu meio que venho atuando ali na parte administrativa, no apoio, na criação de site, essas coisas. Então, esse tem sido mais um papel para mim, né? E em quarto lugar é a parte das finanças, de investimentos, que eu gosto muito dessa área, né? Um pouco da minha área de formação, que eu fiz gestão empresarial, e, estou finalizando no mês que vem, acaba, graças a Deus, o meu MBA em finanças e investimentos pela FIA. Então eu fico aí nessa área de gestão e análise e investimentos, que é a área onde eu gosto de atuar, né? E gosto muito de processos, gosto muito de desenvolver pessoas. Então, eu queria falar para vocês que pode parecer muita coisa, e de fato é, mas eu sei que a minha vida não é diferente da de vocês, né? Então, a questão que fica é como conciliar tudo isso e não pirar, né? Porque a gente tem zilhões de obrigações. Mas o que eu falo para você, que eu costumo falar, é que quem eu sou não é o que eu faço, né? Então, o que eu sou não é a profissão que eu tenho, ou o papel que eu desenvolvo em algum determinado momento. Não é o trabalho que eu realizo quando eu estou analisando mercado financeiro, quando eu estou fazendo uma conta de investimento da empresa, quando, tipo, vamos fazer um investimento, vai valer a pena, não vai valer a pena? Qual a probabilidade de ganho, qual a probabilidade de perda? Vamos fazer a projeção de demanda. Não é isso que sou eu, entende? Isso é só uma parte de mim, é só um pedacinho, um papel que eu estou desenvolvendo num determinado momento. Então, a ideia é que nós somos múltiplos e nada é constante. Então, a minha proposta para vocês é substituir o eu sou, que a gente usa, e que muitas outras culturas acabam nem usando, tem outras palavras para dizer, por eu atuo como, ou eu estou exercendo tal profissão. Porque ao longo da vida a gente muda, né? Então a gente achar que a gente é alguma coisa meio que limita a nossa capacidade. E por que eu faço isso? Por que eu estou aqui? Por que eu dei a louca e resolvi de uma semana para outra que eu ia abrir essa sala e ia falar um pouquinho sobre essas coisas com vocês? Por essas coisas aqui. Eu trouxe alguns
tenho guardado comigo alguns comentários, que são comentários de pessoas que foram deixando no meu blog ao longo dos anos. E eu comecei a desenvolver esses calendários lá em 2014. E porque eu gostava de me organizar dessa forma, eu achei interessante e eu comecei a criar de uma forma que as pessoas em volta de mim começavam a pedir. Eu falei assim: ah, vou deixar disponível, tá lá no meu blog. Na época era o blog de casamentos. Então eu deixava lá disponível para a galera pegar, e ano após ano a galera que ia pegar aumentava e eu nem sabia mais quem era que estava pegando os calendários. E o negócio foi crescendo e tomando proporções gigantescas. Então, aí são alguns dos comentários. O comentário da Vanessa eu guardo desde 2020, que ela fala sobre o pai dela, que ele me toca especialmente hoje, mais do que me tocava em 2020, porque na nossa família a gente está passando por uma situação muito parecida, que ela fala que o pai dela tem Parkinson, e são muitas consultas, muitos exames, muitas providências, e ela tem que controlar coisas básicas da rotina, né? E que o calendário ajudava a mãe dela e ela a se organizar com as coisas da casa e conseguir atender o pai dela com mais qualidade, né? Eles conseguiram desenvolver uma rotina para conseguir apoiá-lo. E eu fiquei muito feliz com isso, né? De saber que uma coisa que para mim era tão simples, né? Podia para outra pessoa ter um significado muito maior. Eu guardo esse daqui da Fabrícia, porque ela fala que ela fez um TCC com 2 bebês de uma casa, que todo mundo duvidava dela, mas que ela se organizou com os planners, que é um dos que ela mais gosta, dos que tem. E, e eu falei assim, nossa, eu só tenho uma e eu ainda reclamo, né? Ela tem 2, fez um TCC e cuida da casa. Então, são comentários assim que motivam. E por último, da Patrícia, que ela fala de um método diferente que ela criou na cabeça dela para usar o calendário, que ela não gosta de ela não gosta de pagar automático, né, de débito automático. Eu sou totalmente favorável. Por favor, tenham mais coisas em débito automático. Ela imprime, coloca post-its e vai colando no dia dos vencimentos. Então, ela usa o calendário como um quadro para ela se organizar com os boletos. E ela vai mudando os post-its a cada mês de lugar para o dia do vencimento. E ela diz que no final ela descarta o planner, no final do ano, planner em branco, que eu achei muito engraçado. Todos os meus calendários até hoje foram descartados em branco, mas me ajudaram pra caramba. E ela já usa há muitos anos e ela continua usando todos os anos. Então, porque eu faço, e porque eu escolhi fazer isso, né? Eu faço porque para mim é importante, porque para mim faz sentido e eu gosto de compartilhar essas coisas com as pessoas. Então eu faço porque é importante para mim e porque tem outras pessoas que também se importam, né? E isso está alinhado com o meu valor. Então, é por isso que eu tô aqui hoje, é por isso que eu tô tão feliz que tem vocês aí assistindo. E eu sempre tive vontade de falar mais sobre o assunto, mas eu sempre me retraio, assim, um pouco, sabe? Eu tenho um pouco de. Pode ser um pouco de vergonha, um pouco de timidez, mas eu resolvi tomar coragem e tentar falar das coisas que eu acho que podem ajudar outras pessoas, né? Então, eu acho que o objetivo é esse sempre. Mas vamos lá, vamos falar sobre o trabalho. Eu cheguei a comentar com a Elô que vocês podem falar, vocês podem interromper a hora que vocês quiserem fazer uma pergunta, a hora que vocês quiserem falar alguma coisa, é só chamar. Eu não estou conseguindo ficar com a tela aberta o tempo inteiro, porque eu estou na tela de apresentador, mas
é só abrir o microfone e falar, tá? Fiquem à vontade, se tiver alguma dúvida, eu vou propor algumas atividades aqui. Então, se vocês tiverem um caderninho, uma caneta, pode ser que ajude. Tá bom? Bom, então os objetivos de hoje vai ser que a gente crie uma rotina realizável e estruturada, uma rotina que funcione para cada uma de vocês, ajudar vocês a definir as prioridades de vocês pensando no resultado e trazer algumas ferramentas da gestão, né, da parte mais empresa, que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Então, pode ser que algumas coisas vocês já conheçam, pode ser que algumas coisas sejam novidades, e se vocês também quiserem conversar um pouquinho sobre ferramentas, sobre aplicativos, eu também estou super disposta a falar sobre o assunto, só vocês perguntarem. Eu tenho meus queridinhos, óbvio, né? Mas a gente pode conversar sobre isso também, porque eu também sou favorável ao digital, assim como eu sou favorável ao papel e à caneta e a produzir planners que estão aí no mundo disponíveis gratuitamente ou por um valor bem simbólico, né? Como é o caso dos planners que eu produzo. E utilizo muito no meu dia a dia, até a minha filha usa. Bom, então vamos lá. Espero que vocês participem. Primeiro de tudo, a gente pode começar com... eu quero que vocês imaginem, se vocês quiserem falar, podem falar. Vamos tomar um tempinho para imaginar como é que é a rotina de vocês. Pensem numa semana típica. Eu não sei se vocês trabalham no 9 às 5, se vocês têm uma rotina um pouco mais flexível. Então, faz um rascunho aí de como que é o seu dia a dia, como que é a sua rotina, pensa nas coisas que você precisa fazer, nos seus compromissos. No que é importante para você, né? A Débora falou. Débora, estávamos sentindo sua falta aqui. A mais empolgada. Mas bom te ver. Enfim. Alguém quer falar alguma coisa? Pode abrir o microfone. Podem se sentir à vontade. Estamos só entre amigos aqui. Qual que é a maior dificuldade em estabelecer a rotina hoje em dia, né? A gente tem falado muito sobre a dificuldade da atenção. Então, quando a gente para pensar, eu estava até lendo um livro ontem que fala que a atenção é o bem mais disputado das pessoas, né? Então, a gente acaba se perdendo com um celular, se perdendo com... Basicamente celular, né? Você vê o quanto que as empresas estão investindo agora em tráfego pago para conseguir chamar a atenção das pessoas nas redes sociais, né? O quão pouco cada um está tendo o seu impacto dentro das suas próprias redes, né? Socorro, que eu sou... Socorro. Socorro. Ah, tá. A Risa está comentando que a rotina dela é imposta pelo estúdio. De resto, difícil para mim fazer as coisas em horário pré-estabelecidos por mim mesma. O meu sobrinho estava no hospital, aí ele saiu hoje. Aí a minha cabeça
parou, né? De alegria, de felicidade. Aí eu Ai, falei, que gente, a bom. reunião. Quando eu olhei o relógio, eu falei, meu Deus, vou entrar agora correndo. Que Mesmo bom você que você falando, entrou. nossa, é um assunto que eu amo de paixão. Chamei todo mundo que eu conhecia, chamei, falei, gente, bora entrar. É free, 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 aproveitem, que ela é a rainha da Ah, produtividade. imagina. Mas é sério, o que você tá falando assim, eu acho que rotina é essencial para a vida. Eu falo isso para todo mundo, mas fazer a minha mesmo, zero, 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 zero. Sim, a gente tem muita dificuldade, porque eu acho, assim, sendo muito sincera com você, eu acho que a rotina como a gente pensa, tá pensada errada, entende? Porque a gente não tem que pensar, a gente pode ter horários estabelecidos, mas a gente tem que ter uma rotina um pouco diferente do que a gente pensa, que é aquela questão fixa de tudo certinho, tudo metódico, né? Então, a forma como eu encaro a rotina é um pouco diferente. E eu sei que muita coisa que eu posso falar aqui pode ser um pouco diferente do que muita gente fala. Então, tipo, eu tô aqui um pouco para contestar também. Porque são coisas que eu sei que já não funcionam mais com uma geração, da geração que a gente é hoje, né? Como a nossa mentalidade funciona, como a gente consome conteúdo, como a gente convive em sociedade, como estão os trabalhos, né? Os trabalhos estão progredindo para ser de um jeito completamente diferente do que é hoje em dia, né? Não está sendo mais aquela pressão, tipo, o chefe cobrava horário, agora a cobrança é um pouco mais no resultado do que no horário. Não é quantas horas que você está trabalhando, mas é exatamente quanto que o seu trabalho está rendendo, né? O quanto, o impacto daquilo que você está fazendo. Então, hoje eu estou numa situação que é até engraçado falar, mas o tanto que eu trabalho mesmo, tipo, direcionado para render, é muito pouco do meu dia. Mas eu consigo fazer em poucas horas do meu dia o suficiente para me trazer o rendimento que eu sei que muita gente não tira num mês. E eu fico assim, tipo, o que, que eu tenho de especial que outra pessoa não tem? Para mim, meio que não faz um pouco sentido. E quando eu penso muito no social, assim, eu fico até revoltada, porque eu gostaria que todo mundo tivesse acesso a essas coisas. Bom, mas acabei falando demais, e enquanto era para deixar vocês pensarem um pouquinho aí sobre a rotina de vocês. Mas, de fato, é isso. A gente fica tentando estabelecer rotinas engessadas e a gente não consegue ter a rotina, porque a gente estabelece uma rotina e a gente não consegue cumprir. Aí a gente se frustra porque aquilo não deu certo, né? E a gente simplesmente rasga a rotina, joga para o alto e fala: dane-se, porque isso aqui não dá certo. Então, a minha ideia é justamente a gente pensar a rotina de uma forma um pouco diferente, que é que a gente tem que estabelecer uma rotina que é controlável, previsível, também tem que ser flexível e realizável, porque às vezes a gente se impõe um sofrimento muito grande quando a gente se prende a uma rotina. A gente fica refém da rotina e tem que ser justamente o contrário. A gente tem que estar no controle, a gente pode ter ali os certos horários, né, que a gente precisa cumprir, porque a gente tem um compromisso com alguém, que a gente tem compromisso com uma empresa, a gente tem uma entrega que a gente precisa fazer, mas a gente precisa ter um certo nível de previsibilidade, porque a falta de previsibilidade gera muita ansiedade, e a gente precisa de flexibilidade, porque a gente sabe que muitas coisas acontecem no nosso dia a dia que não estão previstas, né? Então a gente precisa ter uma rotina que a gente consegue. Eu vou falar mais para frente sobre os espaços vazios. A gente precisa de ter vazios para a gente conseguir maleabilizar os nossos compromissos. Então a gente vai ter aqueles espaços que poderiam estar preenchidos com lazer ou alguma leitura, alguma coisa assim, e você tem aquelas coisas que você sabe que você consegue substituir, né, para fazer algo importante, algo que surge
alguma demanda urgente que apareceu para você ali em um determinado momento. E o mais importante de tudo é realizável, porque não, a gente tem que passar por um processo de autoconhecimento também, né? Às vezes a gente se impõe um, um, uma carga de desgaste muito grande e entra em outra questão, que é a questão da sustentabilidade. A gente fala muito sobre questões de saúde mental. Não adianta a gente se impor uma carga muito grande por muito tempo, porque a gente não vai dar conta. Às vezes está acima da nossa. Existe uma pressão muito grande pelo resultado, né? E a gente se esforça demais, mas eu acho que às vezes a gente está se esforçando da forma errada, né? Então, a minha proposta é fazer essa rotina, criar essa rotina um pouco diferenciada, que tenha uma certa flexibilidade, que tenha um pouco de, de visão sobre prioridades, e é uma rotina que vai estar sempre em, em mudança, né? Ela não vai ser uma rotina engessada, não vai ser uma rotina fixa, é uma rotina que aceita a vida como a vida é. Ela é cheia de surpresas, ela é cheia de movimentações, né? E, e vai se adaptar à nossa vida, ao nosso dia a dia. Mas antes de tudo, e todo mundo tem que ter, são são coisas que são as não negociáveis. Então você pensa o que é não negociável para você. Quando a gente fala em não negociável, o que vocês pensam? Vou voltar para o Meet e quero que vocês escrevam aí para mim, ou que vocês abram o microfone e podem falar. Quando eu falo em não negociável, o que vocês pensam? Eu penso em comer, dormir. O mais básico, assim, né? Tirar tempo para isso. Dormir às vezes, sim. Eu falo que eu preciso de 8 horas de sono todos os dias, senão eu fico estragada no próximo dia. Então, eu me conheço, às vezes até mais. Eu preciso tirar uma sonequinha no sábado à tarde, né? Às vezes a gente tem algumas coisas que são importantes para gente, que a gente precisa estabelecer. Por exemplo, aqui em casa a gente cria algumas regras. Uma das regras é que não pode celular na mesa. Então, a gente tem o horário de comer em família e não pode ter celular. E a Luana é a primeira pessoa a falar: mamãe, você está com o celular na mesa, pode desligar. Então, é um valor não negociável para nossa família. Então, são coisas que a gente estabelece, né? São as nossas regras de convivência, ou são os limites que eu coloco, que eu sei que são importantes. Então, por exemplo, às vezes eu, eu cheguei a dar uma pesquisada. Vou até ler para vocês, porque eu achei muito interessante. Mandei para. Matheus está me perguntando porque eu tô sem a câmera. Aqui tá aparecendo de boa. Tá aparecendo, né? Isso, aqui também. Aham. Eu não sei por que o Matheus não tá vendo. Ele me mandou no WhatsApp. Mas eu fui pesquisar sobre não negociáveis, porque na gestão a gente tem muito sobre isso. Uma pessoa que eu ouvi falando sobre isso foi a Luiz Helena Trajano, que ela falava sobre os valores da Magalu e tal, e ela falava dos não negociáveis dela. Chegou até a dar uma polêmica uma vez que eles abriram um processo seletivo só para pessoas negras. E ela teve que se explicar, né, naquela situação do porquê que ela estava fazendo aquilo. Então ela falou que aquilo lá era algo não negociável para ela, que aquilo ali era um valor que ela estava colocando para o mundo. Então eu peguei aqui um site
que aparece um dos primeiros, falando sobre os não negociáveis da empresa. Pelo que eu entendi, é um comércio de combustível. Aí, um dos valores não negociáveis da empresa deles é, escutem só, positivismo. O pensamento positivo e a fé são muito importantes para a FIC. Palavras como crise, fracasso, não vou conseguir, hoje o dia não está bom para vendas, o mercado não está comprando e estamos fora do preço são expressões expressamente proibidas dentro da FIC. Aí é a seguinte: honestidade, fazer as coisas certas da maneira correta e sem mentiras. A ética, o caráter e o bem são valores indiscutíveis para nós. Aqui. Força de vontade. Muita garra e persistência são necessárias para vencer na FIC, principalmente para os novos. Na FIC, só aceitamos pessoas que ajam com o mesmo entusiasmo do primeiro dia de trabalho. Lugar de gente acomodada é em casa ou no concorrente. E aí, estão achando interessantes os valores dessa empresa? Comunicam com o que vocês pensam? Ou é um... Não sei, eu achei... Bom, aqui também tem sobre aparência profissional, pontualidade, bom humor. Ó, pessoas mal-humoradas, azedas e de cara feia não são aceitas aqui. Cumprimentar a todos sem exceção, com um sorriso é obrigatório. Já viram algo desse nível? Já tiveram experiências desse sentido? Falem aí para vocês o que vocês acham que é não negociáveis. Claramente, esse cara aqui para mim tá meio... Não sei, acho que os valores estão meio deturpados. Débora, o microfone está desligado. Você estava falando alguma coisa? Não? Tá. Eu só ia poder chegar nessa empresa aí depois das 10. A rotina com seus cachorros, às vezes levar o cachorro para passear é a coisa mais importante que você tem para fazer ali, naquele horário, né? Para quem tem família, são os filhos, né? Tem um caso muito que o pessoal comenta muito, é da Marie Kondo lá da organização, da magia da organização. Que ela mudou os valores dela depois que ela teve filhos, ela desistiu de ter a casa arrumada. Então, assim, não é que ela deixou de ser uma pessoa organizada, é só que as motivações dela mudaram, né? Para ela passou a ser mais importante ter o tempo com os filhos do que ficar arrumando a casa. Então, ela deixou um pouco o minimalismo e aquela organização toda, porque para ela é mais importante ter tempo de qualidade com as crianças do que a casa arrumada. São escolhas que a gente faz, são os nossos não negociáveis, e eu faço a mesma escolha. Eu não sou uma pessoa, quem me conhece sabe, eu não sou a pessoa mais organizada do planeta, mas eu tento me organizar mentalmente, pelo menos. Então eu sei onde as coisas estão, eu consigo me virar na minha bagunça. É o que eu falo. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Difícil sorrir para todo mundo tão cedo. Então, às vezes você precisa de um pouquinho mais de tempo para você pegar no tranco de manhã. Isso é um pouco de autoconhecimento também. Você tem que estabelecer sua rotina pensando um pouco no seu estilo de vida, no que você gosta de fazer, na sua energia. Mais para frente, eu vou falar um pouco sobre isso, sobre a gente entender a nossa energia e a nossa motivação ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo de um projeto que a gente está fazendo. Porque tudo isso vai mudando. Bom, então eu falei dos não negociáveis e dos horários fixos. Cheguei a falar um pouquinho sobre a fase 2, que é descanso, tempo de qualidade e vazios. Muitas vezes a gente negligencia o descanso, né? A gente fala, eu vou descansar quando der.
mas o quando der nunca chega, quando você se atola com as coisas. Então você tem que estabelecer o horário do descanso também e entender que aquilo ali é importante para você. Numa terceira fase, eu coloco definir as prioridades do dia, que eu falo que a gente tem que ter 3 prioridades. Inclusive, o planner ele é montado dessa forma, o planner semanal. Você tem 3 bolinhas lá em cima, que é para você colocar 3 prioridades do dia. Então, você, independente de todas as outras coisas que você tem para fazer, aquelas 3 ali são a prioridade, então você coloca mais energia naquilo ali. E ficar satisfeita com o que você conseguiu, mesmo que o que já é o mais importante, né? Então, a gente precisa ter sempre em mente o que é o mais importante. E por quarto, uma revisão constante, porque a gente está sempre tendo que alterar, às vezes a gente faz uma lista do dia e essa lista muda diversas vezes ao longo do dia. Esse aqui é o planner semanal, né? Eu não sei quantos de vocês já usam, mas eu costumo dividir aqui entre manhã, tarde e noite. Tem gente que divide por projetos, atividades, ou sei lá, vida pessoal, academia e, sei lá, filhos, por exemplo. Cada um pode fazer a divisão da forma que achar melhor, mas eu costumo fazer manhã, tarde e noite, porque eu me organizo melhor pensando em horários, né? E aqui eu estabeleço as 3 prioridades do dia, vejo tudo que tem para fazer e escolho aqui a prioridade. Na lista, eu coloco aquelas coisas que são importantes, mas não necessariamente tem um dia definido para ser feito. Então, é como se fosse um backlog assim. Eu sei que eu tenho essas coisas para fazer e eu vou tentando encaixar ali ao longo daquela semana. Esse quadrinho de cima aqui, normalmente ele muda. Tem alguns lugares que está meta, tem alguns lugares que está gratidão, tem alguns lugares que está lembrar. Então, alguns são 5 ou 6 que eu coloco no planner semanal. Então, a pessoa pode escolher o que ela prefere, né? Às vezes o lembrar é um momento que a pessoa gostou durante a semana e quer registrar ali como uma lembrança. Ou então é um recado para ela mesma durante a semana, né? Às vezes é uma frase que ela gosta, que motiva. Então, eu deixo ali um espaço para a pessoa colocar o que ela quiser aqui, né? Na verdade, pode ser. Eu só deixo uma sugestão, mas cada um usa da forma que se adapta melhor, né? A ideia é essa, que a gente consiga construir essa rotina de uma forma... Eu gosto de pensar por semana. Então, eu estabeleço a minha meta da semana, o que eu vou fazer essa semana, e eu tenho os finais de semana muito bem marcados, assim, que é para família, descanso, meu momento com Deus, então, meus momentos com os meus amigos, e eu tento evitar um pouco fazer trabalhos nos momentos que eu estou dedicada à minha família. Isso é meio que um não negociável para mim. Então, eu organizo minha vida de semana em semana. Bom, então, porque eu penso dessa forma, que ser produtivo não é fazer muita coisa, é de fazer de forma inteligente as coisas que são realmente importantes. E essas 2 palavrinhas, são 2 palavrinhas que eu gosto muito, já tem muitos anos, né? Inclusive é o título do blog, as 2 juntas, que é a produtividade e o foco, que eu acho que uma coisa depende muito da outra, né? E coloquei uma citação de Steve Jobs, que fala que algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para as coisas que irá focar, mas não é nada disso, significa dizer não a centenas de outras boas ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. Então, dentro dessas ideias, o selecionar que é importante, né? Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar da lei de Pareto. A lei de Pareto a gente usa muito na área de gestão,
que é justamente isso, fala sobre um trabalho inteligente, né? Que é identificar as iniciativas que trazem o maior impacto. A lei, ela é uma lei que é observada na natureza, assim, tipo, como 20% dos produtos que você vende trazem 80% da sua receita. 20% do seu esforço traz 80% do seu resultado. 20% dos seus clientes. Enfim, tem vários exemplos da natureza que foi observada essa proporção, assim. Então, então, é um esforço pequeno para gerar um resultado grande. A ideia da lei de Pareto é justamente identificar essas iniciativas prioritárias que vão trazer maior impacto. Então, você vai concentrar seus esforços no que você sabe que vai dar resultado. É um pouco tentativa e erro, é muita observação. E aqui eu coloquei o exemplo de um comércio, que é 20% dos produtos vão trazer 80% das receitas. Eu não sei quem tem empresa ou quem tem comércio, mas isso aqui é muito aplicado, eles fazem uma curva, eles chamam de ABC lá, que identifica os produtos que são mais interessantes, que trazem mais resultado para a empresa, e os produtos que não estão gerando tanto resultado, que devem ser simplesmente excluídos, né? Então, você pode fazer a mesma coisa no seu dia a dia. Tipo, onde que eu estou me esforçando que não está trazendo resultado? E por que eu continuo fazendo aquilo daquele jeito? Então, vamos tentar mexer aqui nesse pedacinho, porque não está dando certo. Então, tudo que eu faço na vida, às vezes eu brinco que é o poder do preguiçoso, que é sempre pensar, tem uma forma melhor de eu fazer a mesma coisa com esforço menor, né? E eu sempre vou atrás dessa forma de ter um resultado melhor com um esforço menor. Eu não sei quantos pensam da mesma forma que eu, mas é mais ou menos como eu me organizo, né? A matriz urgente importante, que eu falo bastante sobre ela, porque ela também ajuda nessa questão de selecionar e priorizar. A gente fica muito tempo fazendo coisas que são urgentes e importantes, mas a gente fica a maior parte do tempo gerenciando crises. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Se a gente está sempre nessa ansiedade, nessa angústia de eu preciso fazer rápido, isso aqui é muito importante, as coisas estão sempre... O mundo parece que sempre vai explodir, né? Porque alguma coisa pode dar muito errado vai ser um grande problema, né? Eu falo em considerar os riscos, né? Qual é o risco de não fazer? Por exemplo, o risco de não fazer é muito grande. Então, é um negócio muito importante para deixar de ser feito. E precisa ser feito agora? Não, precisa ser feito agora. Então, aquilo ali é urgente e muito importante. Depois, nesse outro quadrante, é o importante, mas não urgente. Esse aqui é o quadrante ideal, onde a gente deveria estar, onde a gente quer estar, mas onde é muito difícil estar a maior parte do tempo, porque aqui é onde a gente consegue controlar, é onde a gente consegue ter clareza do que é importante e conseguir trabalhar de uma forma não urgente. Ai, desculpa, eu estou um pouco resfriada. Aqui é o quadrante da clareza, é o quadrante onde a gente consegue trabalhar sem aquela pressão absurda, né? A gente está fazendo aquilo porque é importante e a gente não tem a pressão do prazo. Na parte de baixo são os não importantes, né? Então, são coisas que você determina que o risco de não fazer não é tão grande assim. E algumas coisas, apesar de serem não importantes, podem ser urgentes. Às vezes,
não é importante para você, mas pode ser uma demanda de um colega seu que você vai ali ajudar, porque você se importa com a pessoa, né? Então, também é algo importante, relevante para você, não é a coisa mais importante, mas às vezes ele precisa ali naquela hora, é uma demanda externa, alguém que veio te pedir uma ajuda, e você vai parar ali e vai ajudar. E em último quadrante é a clara procrastinação, é algo que não é nem urgente, nem importante, é aquela atividade que você vai fazer porque você está procurando alguma coisa, alguma desculpa para não fazer o que é importante, mas, mas não urgente. Tipo assim, não está urgente ainda, vou deixar para depois. Então a gente gasta nosso tempo aqui na procrastinação, adiando esse aqui para esse aqui virar esse aqui, aí a gente vai fazer alguma coisa. Já repararam que a gente atua desse jeito, nosso mecanismo, né? Então a gente tem que eliminar esse aqui, ficar nesse aqui, para não chegar nesse aqui. Então, na ordem de prioridades estão, primeiro, urgente e importante, porque aquilo que se não fizer vai dar ruim, pronto, acabou. Mas o segundo é onde a gente quer estar, que é o importante, mas não urgente. Então, se a gente trabalha nesse nível do importante, mas não urgente, a gente pode evitar que alguma atividade que tenha um prazo definido, por exemplo, se torne uma atividade urgente. E quando a gente faz na urgência, a gente aumenta a chance de erros, aumenta a chance de acidentes, aumenta a nossa atenção, né? Nosso estresse. A gente acaba deixando de lado zilhões de outras coisas importantes. Então, o ideal é a gente trabalhar, ter uma clareza das coisas que a gente precisa fazer para conseguir trabalhar no importante, mas não urgente. Então, isso é planejamento, isso é organização, isso é previsibilidade, né? É você pensar em você no futuro, facilitar a sua vida amanhã, né? Então, as pessoas produtivas são aquelas que sabem selecionar suas prioridades, tanto com relação ao resultado das suas atitudes, como com relação ao momento em que vai fazer as suas atividades, né? Bom, e a gente fala muito sobre meta, bater meta e tal. A gente se estabelece uma meta, eu falei, eu coloco para mim uma meta semanal. Então, geralmente é algo, tipo assim, um desafio para mim mesma. Mas dentro da gestão, a gente costuma usar esse acrônimo aí, que é o SMART, que são alguns pré-requisitos que a meta precisa ter. Então, ela precisa ser específica, tem que ser uma coisa só. Ela precisa ser mensurável, tem que ser alguma coisa que a gente consegue medir. Então, a gente mede, por exemplo, falando de um negócio, por exemplo, quer aumentar 20% das vendas no período de 15 dias. Ela tem que ser atingível, não pode ser, vou dobrar o faturamento numa época que não vende nada, não faz sentido eu estabelecer esse tipo de meta. Então, ela tem que ser uma meta atingível, uma meta razoável, assim, né, possível. Atingível e possível estão ali na mesma categoria. Relevante, tem que ser algo que tenha uma determinada importância, né? E ela tem que ser baseada no tempo. Então, você tem ali um prazo para estabelecer a meta, ela precisa ser específica, você precisa medir, e ela precisa ser possível de ser realizada, né? Isso é o que a gente usa em gestão. Mas como a Mira, ela é um pouco, gosta de criar os métodos dela, eu uso essa daqui. Então, eu falo dos 5 pontos das metas ousadas. Que para mim, é desse jeito que eu gosto de pensar numa meta. Primeiro, ela precisa ter impacto. Ela tem que ser importante. Ela tem que gerar um resultado. Então, a meta, para mim, ela pode ser difícil, mas tem que ser possível. Às vezes, às vezes até nem é tão fácil assim, né? Às vezes é tipo,
Às vezes eu tenho que dar uma louca, fazer um sprint, fazer tipo um TCC em uma semana, porque eu tive que adiar milhões de coisas, mas no fim eu fiz. Não esse caso, mas, por exemplo, vou marcar e daqui a 4 dias eu vou marcar um workshop online para a galera e eu vou fazer isso acontecer. Foi o que eu fiz, tipo, né? Estamos aqui agora. Então, tem que ser medido. Então, eu faço as minhas anotações, eu sei para quantas pessoas eu enviei o convite, eu sei quantas pessoas responderam, quantas pessoas estão aqui comigo. Então, são coisas, são métricas que eu realizo. Eu observo sempre as análises dos blogs. Então, são coisas que eu tento ter ali um pouco sob controle, né? Eu gosto bastante dos números também. Então, eu tento ter um pouco ali sobre controle essas coisas de medição. E também estabeleço prazos, né? E pode incluir prazos intermediários. Quando você tem um projeto grande, você vai dividindo esse projeto ao longo das semanas, né? Ao longo até tal dia eu vou fazer tal coisa, até tal dia eu vou fazer uma outra coisa. E eu tento dividir meu tempo assim em blocos, em tarefas menores de um projeto grande. E tem que ter uma recompensa ou um estímulo. Tipo, ou vou fazer uma viagem depois que eu finalizar isso, ou eu vou comprar uma coisa que eu quero muito e eu ainda fico miguelando, né? Tipo, eu vou pintar meu cabelo, eu tomei coragem de fazer agora, no começo do ano. Então, são coisas assim que a gente estabelece para a gente mesmo como um desafio. E eu chamo das metas ousadas porque tem que ser difícil. Porque para mim não vai ter graça se não tiver um pouco de desafio, entende? E eu falo que o segredo para ter uma produtividade leve, que é como eu penso na minha vida e como eu penso a questão de produtividade, é justamente mesclar essa rigidez da meta com os momentos que trazem muita alegria e que nós realmente amamos. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, se faz sentido só para mim, ou se vocês também gostam desse tipo de pensamento. Voltei aqui para o chat para dar uma olhadinha no que vocês estão falando. Eu fiquei falando sem olhar aqui, vou dar uma olhadinha no que. A Débora disse que é feliz de manhã, sorrir é fácil. As pessoas são diferentes, é isso mesmo. Obrigada pelos coraçõezinhos. A Risa falou, mentalmente eu estava aqui querendo que você não gloriasse a Smart. Tenho um rancinho com a Smart, não funciona para mim. Ou vou tentar sua proposta, parece mais legal. Faz todo sentido. Então, olha, eu tive muita dificuldade para entender que eu podia pensar diferente. Para mim foi um sofrimento até, assim, porque eu via o que as pessoas fazem e elas fazem por padrão, porque alguém falou, é assim que faz, e a pessoa continua reproduzindo aquilo sem pensar. Então, eu resolvi que eu não ia mais simplesmente reproduzir. Que eu via muita gente sentindo um sofrimento com aquele negócio, como se a vida fosse muito estática, muito rígida, muito padronizada, e as pessoas não são assim, aquilo ali gera sofrimento, aquilo ali não é sustentável. Então, eu acho que a gente pensar a vida um pouco de uma forma mais flexível, mas pensando no resultado, eu acho que faz mais sentido. Então, por isso, eu mudo um pouquinho do método do SMART, eu continuo tendo, acho que tem que ter prazo, acho que tem que ser importante, né?
acho que tem que ser medido, que também está lá no Smart, mas eu acho que tem que ter um pouco de alegria, tem que ter um pouco de satisfação, tem que ter um pouco de motivação, um desafio ali, né, por trás, algo que te motive. E eu falo muito do porquê eu faço as coisas. E foi assim que eu comecei a apresentação. Falei do porquê que eu estava aqui, do porquê que eu faço o que eu faço. Porque é isso que me motiva. Está falando aqui da experiência dos macacos. É um ótimo vídeo que fala sobre isso. Estava imposto e todos seguiam. É isso mesmo, é isso mesmo. Eles jogavam água nos macacos e depois os macacos começaram a atacar uns aos outros, porque foi uma imposição social ali, né? Sim, já ouvi falar dessa experiência. É isso mesmo. Então a gente vai ali só reproduzindo a mentalidade sem questionar. Eu acho que a gente está numa posição onde a gente pode, a gente deve questionar. Porque quando o Smart foi criado, foi para questionar ou alguma coisa de antes também, né? Não me acho melhor que ninguém, não me acho superior a ninguém, mas eu acho que a gente pode questionar, sim. E eu tive dificuldade de entender isso. Foi uma revelação para mim ouvir isso de uma pessoa uma vez, que tipo, todo mundo usa esse método para X. Foi até um professor aqui que é amigo nosso, ele fala, mas eu não gosto do método tal e eu prefiro usar o método que eu criei. Aí eu parei para pensar e falei assim, mas você não é arrogante? Você não é uma posição meio arrogante? Tipo, eu vou usar um método que eu criei. E, tipo, eu não me sinto confortável em falar, eu vou usar o método que eu criei, porque para mim soava arrogante. Mas, de fato, quando a gente coloca as coisas de uma forma que pra gente faz mais sentido, é melhor. Os resultados vão ser melhor. É isso, o tempo mudou. E olha só. Muito obrigada, Débora, pela contribuição. Foi em 81. Eu acho que não faz mais sentido hoje. A gente precisa repensar, inclusive, a gestão. E outra coisa que as pessoas falam muito para mim, Mira, a minha maior dificuldade é em manter hábitos. Eu não consigo estabelecer para mim que eu vou fazer uma coisa e fazer. E eu preciso confessar para você, eu também. Não é fácil, não. Tipo, colocar exercício na minha vida tem sido muito penoso. Lembrar de tomar um remédio para mim é muito difícil. Então, mesmo aqueles remédios que eu tenho que tomar todo dia, se eu não colocar o despertador no meu celular e tocar 10 vezes, eu não vou lembrar de que eu tenho que tomar o remédio, entende? Então, acho que por isso um pouco que eu gosto de criar ferramentas que eu vou conseguir me entender nelas, né? E eu acho que o criar e manter hábitos, a primeira coisa é o porquê. Porque não adianta você querer fazer uma coisa só por fazer ou porque está todo mundo falando que é bom, né? Você vai incluir na sua rotina. Porque tem que... Eu até coloquei no próximos slides, vocês vão ver. Porque tem que fazer skincare. Eu falei, eu não faço. Minha pele, ó, maravilhosa, muito obrigada. Eu lavo com água e sabão no banho. E olhe lá. Né? Então, assim, são coisas que as pessoas vão impondo para você e você está ali aceitando por uma coisa meio que convenção social. Em uma hora, em algum momento, pode ser que eu comece a fazer. Mas eu ainda não estou fazendo. Né? Quando eu sentir necessidade, eu acho que eu vou buscar da mesma forma que eu pintei meu cabelo, porque eu estava começando a ter cabelo branco. Eu falei, não, eu quero dar uma escondida nesses cabelinhos brancos, então eu vou dar uma modificada no visual. Então, fui lá e dei uma loirificada. Não sei se vocês gostaram. Muita gente nem reparou, mas tudo bem. Também existe a convenção social de não comentar sobre a aparência alheia. Então, eu vou pensar que... Ficou linda, maravilhosa. Obrigada. Então,
Não Eu parece prefiro que que você tem vocês... cabelos brancos, fica tranquila. Não, aqui, ó, se você for reparar, até que tem... Agora não Não, dá pra mulher, ver mais. disfarça, que tá Mas linda. já estão ali meio escondidinhos. Então é isso. Eu coloquei aqui uma referência do livro Hábitos Atômicos. Esse... Depois eu passo material para vocês. Joguei o E tem o PDF lá no link. grupo já. Ó. Então, aqui tá pequenininho, mas era só para vocês saberem que existe, que é super interessante, que inclui, que fala sobre como você criar, como você manter hábitos bons e como você deixar hábitos ruins, né? Porque também tem esse lado, não é porque é algo que você faz todo dia que é algo bom, né? Então, ele fala sobre descobrir formas de tornar fácil cumprir um hábito bom e difícil fazer um hábito ruim. Então, por exemplo, eu abro toda hora as redes sociais. Então, você cria lá 50 pastas para você ter que entrar em cada pasta dentro do seu celular, para então você conseguir acessar as suas redes sociais. Ou você coloca um aplicativo que vai bloquear depois de tanto tempo de uso. Tem gente que faz isso. Então, assim, você está ali criando barreiras para um hábito ruim. E, da mesma forma, você cria facilidades para um hábito bom. E uma boa ideia para você criar facilidades é inserir um hábito que você quer inserir novo em algo que você já faz. Então, depois de... Por exemplo, depois de levantar, eu vou arrumar a cama. Ou depois de escovar os dentes, eu vou arrumar a cama. Então, você sabe que depois do dente tem a cama. Aqui em casa, a regra, quem levantou por último arruma a cama. Então, isso também é um não negociável. Tipo, quem dormiu mais vai ter o ônus da arrumação. Essa questão eu faria de acordar cedo, bem cedinho, só pra não me arrumar. Só pra não precisar arrumar a cama. Não. Adorei, vou fazer aqui em casa. Tem o acredite que é possível mudar, né? Se envolva com pessoas que têm o mesmo hábito que vão te incentivar. Então, eu acho que uma grande chave é isso também, né? Quem é que você admira, quem que você acha que pode te deixar para cima, fica perto dessas pessoas, né? São pessoas que podem te levar mais perto do seu objetivo. Aqui eu coloquei o Habit Tracker. Todo mundo me pergunta, Mira, o que são esses quadradinhos? Esses quadradinhos, eu preenchi aqui, gente. Fiquei aqui, ó, meia hora pintando para mostrar para vocês. Meus números ficaram mais ou menos bonitinhos. Confesso que eu fiquei Ficou feliz com o lindo. resultado. Eu escrevi com o mouse mesmo, não tenho tablet. Então foi assim, ó, o desenho em cima do print, mas mostrando como que pode ser o registro no Habit Tracker. Inclusive, o livro fala um pouco sobre você ter um controle do que você está fazendo. E eu acho que a função do Habit Tracker, ele é o autoconhecimento. Né? É você conseguir, tipo, você fica feliz de ver as coisinhas pintadas, você pode fazer relacionamentos entre as coisas. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, os dias 23 e 24. Você coloca aqui que a pessoa dormiu 5, 3 horas e colocou uma disposição vermelha. Normalmente, vermelho a gente coloca algo ruim, né? Ruim para o vermelho, vai ficando mais feliz para amarelo, para o azul, né? Para o verde. Então, conferindo a disposição da pessoa com a quantidade de horas de sono, você vê que não foi uma quantidade de horas de sono suficientes. Então, a gente pode traçar alguns paralelos, assim, entre os hábitos que as pessoas têm com o humor, com atingir os objetivos. Então, são três tipos de registro que eu costumo usar, orientar as pessoas a usar, que o primeiro deles é o binário. Tipo, fiz, não fiz, sim ou não, 0 ou 1, pinto ou não pinto, né? Tem um registro que é qualitativo, que é isso que você consegue colocar uma outra camada de escala, né? Então, você pode colocar ali legendas, ou números, ou símbolos que você estabelece da forma como você achar mais interessante.
e o registro quantitativo, que são, por exemplo, a quantidade de horas de sono, a quantidade de xícaras de café. Eu costumo dar o exemplo das xícaras de café, porque eu me dou a regra de uma xícara por dia, mas eu não resisto quando me oferecem cappuccino, mas tudo bem. Tem gente que gosta de ter registrado todos os dias número de seguidores, número de vendas realizadas, dependendo do que for interessante para a pessoa ali. Acabei de marcar do meu remédio, que eu tinha esquecido de marcar, mas eu tomei. Então, às vezes é isso, é o remédio que precisa tomar, é algum controle mais específico que precisa ser feito. Então, eu deixo ali e eu acho interessante colocar o dia, né? O dia específico, no dia tal coisa. A gente ter esse relacionamento. Falando de mulheres também, quando a gente tem as questões de ciclo, a gente pode ver como está o nosso humor, né? De acordo com as fases do ciclo, e a gente meio que se entende um pouco dessa forma. Aqui eu coloquei algumas ferramentinhas, que também são coisas de gestão, que eu acho que são interessantes, eu costumo usar bastante, que são Time Box, a lista de tarefas, o Kanban e o Journaling. Me falem aí se vocês conhecem, o que vocês não conhecem, o que vocês gostam, o que vocês usam. Coloquem aí nos comentários ou abram o microfone. Eu conheço a maioria porque eu sou fãzaça do seu blog, então eu conheço quase todos. Eu fiquei curiosa só para conhecer esse Journaling, que eu não conheço direito. Tá. Bom, o journaling é como se fosse um diário, né? É um registro diário. Então, é você escrever sobre as coisas que aconteceram, né? Não necessariamente... A Risa, não sei o que é o Kanban. Tá, eu vou explicar. O journaling você fazer registro das coisas que acontecem. Por exemplo, das coisas que eu fiz hoje, eu fui anotando. Tipo, eu tenho a minha lista, vou fazendo as coisas, e às vezes eu falo assim, isso aqui foi interessante, isso aqui não foi interessante, isso aqui valeu a pena, isso não valeu a pena. Eu vi uma citação de algum lugar, eu guardo isso para um momento futuro. É você fazer registros para você no futuro, como se você estivesse falando com você mais para frente. Entende? Como se... É um diário de bordo, assim. É algo que você faz para você mesmo, para você se orientar no futuro quando você, por exemplo, for refazer uma tarefa, você sabe como você já fez. E também um pouco como memória, né? Para você ter aquilo ali guardado como algo que vai te trazer boas lembranças ou vai facilitar a sua vida em algum momento. Quando eu trabalhava em laboratório, a gente tinha que fazer registro de todos os experimentos. Então, isso para mim virou hábito, né? Também. Então, e a gente tem um método, o pessoal costuma falar bastante, que é o do Bullet Journal. Bullet Journal você já deve ter ouvido falar, que é você faz esse diário, mas em tópicos, né? E eu resolvi deixar um pouco mais genérico só Ah, tá, agora eu entendi. Obrigada. No journaling, porque o hábito de fazer registros. Bom. Legal, obrigada. Imagina. Vou passar rapidamente pelo time box e pela lista de tarefas para não ficar cansativo para vocês. Deixa eu voltar. O time box é uma caixa de tamanho determinado, que você tem um intervalo pré-definido para fazer determinada tarefa. E ali você vai fazer um trabalho focado e ininterrupto. Então, tipo, o método Pomodoro, por exemplo, é uma espécie de time box, que você estabelece que você vai ficar 25 minutos ali fazendo a tarefa, vai pausar 5 minutos, depois volta, faz mais 25,
Então, você tem ali aquele período de 25 minutos de trabalho focado e ininterrupto. E você pode fazer isso para reunião, você pode fazer isso para estudo, você pode fazer isso para tempo de internet, né? Então, tem a lei que fala que quando você não limita o tempo, o trabalho ou a atividade que você está fazendo se expande de modo a preencher todo o tempo disponível para sua realização. Então, você vai ficar ali ou procrastinando, ou enrolando, ou, né, você vai ali naquele, ai, tá tudo bem, depois eu faço. Aí você vai, abre o celular, aí você fica desfocado, né? Então você vai desfocando e vai estendendo o período de trabalho de uma forma não tão direcionada, né? Então o time box serve para isso, para você dar tempos para você mesmo. Eu costumo usar muito a Alexa. Eu falo para Alexa, Alexa, timer de tantos tempos. Geral, pode ser até para o sono, gente. Eu costumo colocar para coloco um timer ou na Alexa ou no celular, justamente para estabelecer esses prazos onde eu não vou desfocar. Então, você pode definir se ele vai ser fixo ou flexível. O fixo interrompe no estado atual, por exemplo, quando eu tenho, por exemplo, eu preciso fazer, quero fazer um artigo grande. Eu sei que eu não vou conseguir, eu sei mais ou menos que eu levo, sei lá, umas 4, 5 horas para escrever um artigo. E eu não tenho 4 horas, eu tenho 1 hora, 2 horas. Então, eu vou fazer por 1 hora, por 2 horas, e vou parar em determinado momento e vou continuar em outro momento depois. Então, eu tenho aquela duração fixa. Ou não, eu preciso ir um pouquinho mais, porque eu preciso chegar na etapa tal. Eu posso ter uma flexibilidade de até tanto tempo. Ou a gente tem uma reunião, a gente vai falar da pauta 1, da pauta 2, da pauta 3. Tudo bem a gente falar a pauta, se for flexível, faltar, a gente vai até a pauta 3 sem falta, né? Mesmo passando um pouco do horário, ou a gente para na pauta 2, se a gente não conseguir na pauta 3, tudo bem. Então, isso ajuda você a se organizar, né? Seja para tarefas individuais ou até tarefas em equipes. Então, você tem aquele momento, às vezes no trabalho tem as deles, né? Você tem lá, a dele dura 15 minutos, e você vai, 15 minutos, pronto, acabou, segue o bonde. Ou então a gente, não, vamos escutar todo mundo. Então, são os combinados, né, que a gente faz, ou com a gente mesmo, ou com as pessoas com quem a gente trabalha. Então, você define se o seu time box vai ser flexível ou vai ser fixo, e para cada time box, e alguns vão ser fixos, alguns vão ser flexíveis, né, depende do momento. A to-do list, que eu costumo fazer as minhas tarefas de forma diária. Eu tenho as diárias, tipo, eu preciso fazer isso nesse dia. Eu tenho aquelas que eu coloco na lateral lá, que eu não tenho um dia determinado, tipo, comprar um presente para a festinha de aniversário da minha da Luana, que tem toda semana, né? Toda semana, pelo menos, tem que comprar um presente para algum amiguinho. Então, tá ali, em algum momento ela vai se encaixar do meu dia, quando eu estiver passando perto, ou quando eu estiver em algum lugar específico, ou fazendo uma compra, eu vou encaixar aquela tarefinha. Por projetos, ou então, para quem trabalha com coisas mais operacionais, tem um padrão, né? E tem um checklist que precisa cumprir. Então, você estabelece o passo a passo, né? Como se fosse uma receita, e você vai marcando o checklist, né? Todo dia eu preciso fazer isso. Todo dia, aquilo ali é um processo, é um padrão. Então, funciona também muito bem para evitar erros, para evitar um monte de problema. Né? E aqui eu coloquei a título de curiosidade, não estou falando que vocês têm que fazer igual, mas mais ou menos como eu faço. Eu adiciono o item, deixo o quadradinho em branco. Quando eu já comecei, eu pinto metadinha dele. Quando eu finalizei, eu pinto ele inteiro. Um X significa que foi cancelado, e a graça do negócio, e que eu não tenho nenhum problema em fazer,
é esse aqui, que é o item migrado. É o tipo, não deu hoje, vai ficar para outro dia. Então, no próximo dia, eu já anoto aquele item lá e eu vou migrando o item, às vezes, dia após dia, até, eventualmente, eu cancelar ou então eu começar e finalizar. Então, é assim que eu organizo, mais ou menos, a minha lista de tarefas. Que nunca é um checklist, porque cada dia é uma tarefa diferente. Na minha vida, cada dia é uma surpresa diferente. Bom, aqui eu coloquei algumas vantagens de fazer a lista. Falei por alto, vocês não precisam... vou disponibilizar também para vocês os slides. Assim que acabar a reunião, eu libero para vocês. Vocês podem ler com mais calma depois, né? Que é prevenir erros, você dá um pouco de liberdade para sua mente, porque quando você senta de manhã, você já faz a anotação de tudo que você precisa, você já não fica o dia inteiro pensando, preciso fazer aquilo, preciso fazer mais aquilo. Então, você libera espaço do seu cérebro mesmo, né? Do seu HD, para você conseguir fazer outras atividades. Então, você vai determinando o fluxo do seu dia de acordo com os seus níveis de energia, com as coisas que tem que fazer. Então, você mantém a objetividade, você faz a coisa mais focada, você te permite um pouco de flexibilidade, olha, isso aqui não está funcionando, vamos para outra. Te permite fazer você olha por alto, assim, você decide o que você vai fazer, qual vai ser o próximo, ou às vezes você está num momento não muito bom, você vai para as tarefas mais fáceis, né? Então, você vai ali, você sabe o que você precisa fazer, você sabe as coisas que você precisa cumprir naquele dia, e você vai fazendo de acordo com o seu nível de energia, seu humor, sua disposição. Às vezes, tem que falar com uma pessoa e você não está num bom momento, você deixa para depois. Então, são coisas que impactam até tanto o resultado como o dia a dia, né? E dependendo do que for, pode, por exemplo, impactar até questões financeiras, né? Se você aproveita uma saída para já resolver várias coisas, você gasta menos combustível, você gasta menos esforço, né? Às vezes você consegue fazer associações e consegue trazer até economia. Por exemplo, eu costumo deixar compras maiores para o final do mês. Eu sei que o supermercado está mais vazio, que o supermercado coloca promoção, então eu tento me organizar de forma que eu consigo até gerar um pouco de impacto financeiro, né? Então, as minhas listas servem um pouco para isso. Vou falar do Kanban. Bom, eu tinha uma listinha aqui, mas eu vou passar. O Kanban é o famoso do, doing, done, né? Que é o a fazer, fazendo ou feito, que permite você visualizar o fluxo do trabalho e a situação atual do trabalho. Mas o mais importante dele é esse segundo aqui, ó, identificar os possíveis gargalos. Quando você observa que você tem muita coisa parada no fazendo, você pode observar qual que está sendo a dificuldade, né? Por que aquela peça não está se movendo? Por que aquela tarefa não está sendo finalizada? Então, você começa a trabalhar melhor a nível do fazendo para você conseguir tirar daqui e passar para cá. Aqui você pode funcionar muito bem no nível das ideias. Então, você ter bastante pecinhas no a fazer não é necessariamente ruim. Mas você ter muitas coisas no nível do fazendo significa que você está fazendo um trabalho totalmente desfocado, né? Ou então significa que tem algum gargalo que precisa ser resolvido, ou precisa do ok de alguém, ou é alguma ferramenta que deu algum problema. Então, precisa dar uma analisada aqui no nível do fazenda, né? Então, a ideia é você limitar os trabalhos simultâneos, porque a gente não é, sendo bem sincero, a gente está cada vez menos multitarefa, né? Então, o que a gente precisa saber fazer é aprender a focar em cada momento, fazer o papel do momento, né? Como eu falei lá no começo, que a gente não é uma coisa só, cada hora é uma coisa, né? A gente veste a capa
da mãe, depois a gente veste a capa da blogueira, depois a gente veste a capa da empresária e a gente vai vivendo a nossa vida desse jeito. Aqui eu estabeleci, coloquei como exemplo, que foi o que eu mostrei lá no workshop que eu dei da empresa, que no caso era uma empresa que fazia eventos, de como que a gente pode adaptar o método do Kanban. Vou voltar aqui. Risa, ficou claro para você o que é o Kanban? Você falou que você não sabia, que você não tinha visto. Aqui é um método de adaptar o Kanban, que você coloca mais colunas, ao invés de ser só o a fazer, fazendo. Tchau, Débora, vai com Deus. Obrigada, viu? Eu já estou quase finalizando também. Em vez de ficar no... Você coloca mais colunas ali por cada etapa do processo que você está trabalhando. Às vezes você... Então, aqui ele trabalhava captura do cliente, orçamento, o contrato fechado, planejado, a preparação, de fato, das coisas que precisavam ser feitas, o feito, o entregue e o feedback do cliente. Então, o Kanban dele tinha várias etapas, né, que a gente definiu ali em conjunto. Isso aqui foi criado na hora. E a outra, para quem, por exemplo, trabalha com produção de conteúdo, que primeiro você tem a ideia, depois você planeja, tipo, faça o roteiro, depois você vai e faz a captura, ou você filma, ou você tira foto, faz as edições, você está ali com o material pronto, você tem que mandar para o cliente aprova, aí você agenda e publica. Né? Então, você tem ali o processo que você define e você vai seguindo o processo. Nada impede de voltar o cartão do Kanban e nada impede de você desistir em algum ponto. Mas a ideia é que você consiga seguir etapa por etapa até você chegar no final do seu processo. Então, você vai movimentando os cartõezinhos do Kanban. E o journaling é aquilo que eu já falei, é só para você fazer anotações, guardar as ideias do momento, registrar os acontecimentos, fazer planos. Às vezes, eu gosto muito de fazer isso, às vezes a gente faz muito no começo do ano, né, os meus objetivos do ano, então você registra para você poder ver, olha, eu fiz o que eu me propus, né, eu consegui alcançar os meus objetivos, o que foi legal, onde que eu posso melhorar? Então, a ideia do journaling é você não confiar na sua memória, porque a memória falha mesmo, né? E é uma forma de você ter ali um autoconhecimento. Eu falo que quanto mais simples o método de organização, mais chance você tem de conseguir mantê-lo. Então, às vezes, o melhor método que vai funcionar para você é só fazer esse registro. Eu gosto muito de fazer isso no Notion. Eu faço um pouco à mão também, quando eu preciso me concentrar, ou quando eu estou fazendo planos para o futuro, mas quando eu pego para fazer mesmo e registro o que eu estou fazendo, eu gosto de fazer de uma forma que eu consigo pesquisar com facilidade. Então, eu prefiro fazer o meu journaling de uma forma digital. Então, eu uso muito o Notion para isso. E também para fazer o Kanban. E para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre os nossos níveis de energia, que é entendendo aquilo que traz interesse, que nos motiva, que nos dá dopamina. Que a gente vê que a gente sabe que a nossa energia ela vai oscilando ao longo do dia, né? Então a gente tem que trabalhar de uma forma a favor dos nossos níveis de energia, né? A gente tem que direcionar os nossos esforços para os momentos que a gente está se sentindo melhor, momentos que a gente e saber também aquelas coisas que nos motivam mais, né? Então, quando a gente, às vezes, está num estado um pouco de bateria mais baixa, o que a gente pode fazer que vai nos ajudar a levantar um pouco o nosso nível de energia, né? Então, a ideia aqui, ó, é começar fazendo algo
prazeroso ou fácil, e quando a energia vai acabando, a gente muda para uma atividade que traz mais motivação, e nos picos a gente trabalhar em algo mais importante, que a gente sabe que é ali onde a gente vai ter o nosso melhor desempenho, né? Então, às vezes a gente fica o tempo todo sofrendo, tentando fazer um negócio no momento que a gente não está se sentindo bem. Talvez a melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento é ir dormir, sabe? Tipo, tira lá uma horinha e vai descansar, porque às vezes o que você precisa é recarregar suas energias, ou vai fazer uma meditação, vai ver um filme, vai fazer alguma coisa que te motive, né? Então, você volta a sua energia para níveis bons e você consegue aproveitar aquele momento depois que você tem um descanso. Então, a minha ideia, quando eu falo sobre produtividade, eu sei que é muito diferente do que normalmente as pessoas falam, não é aquela produtividade que torna a pessoa uma prisioneira, né, que tem que ser produzir a qualquer custo, mas de forma que você consiga produzir de forma inteligente. Eu coloquei aqui alguns fatos importantes, que é que quando a gente marca alguma coisa, essa coisa chega. É óbvio, né, mas algumas coisas, as coisas óbvias também precisam ser ditas. O fato é que, às vezes, a gente pode estar preparado e, às vezes, a gente simplesmente não está. Então, eu gosto de colocar esses deadlines para mim mesma. Então, até dia tal eu tenho que fazer tal coisa. E se eu alcanço essa coisa, eu me dou uma recompensa, ou eu faço alguma coisa que vai me fazer feliz, né? Então, foi o que eu fiz. 3, 4 dias atrás, eu pensei, não, eu já preparei esse workshop, eu vou falar para algumas pessoas na internet, vou dar uma modificada, e a gente vai ver como é que vai sair. Então, é isso, tipo, marquei, vou fazer. Imprevistos vão acontecer, isso é inevitável, mas o que a gente pode fazer é fazer uma análise de riscos e estar preparado, né? Você tem, da mesma forma que você tem a análise de risco, você tem a análise de possíveis soluções, manter uma qualidade boa de sono, uma boa alimentação e exercícios são aliados, a gente considera que é a primeira coisa que a gente tira, né? Tipo, eu vou deixar de dormir um pouquinho, eu vou não me preocupar tanto, vou comer ali no fast food, tá tudo bem, mas às vezes a gente vai baixando a nossa energia dessas formas também. Outra coisa importante é que celular não descansa. Às vezes a gente está fazendo ali um trabalho focado e a gente fala, vou dar um tempinho, e a gente vai direto pro celular. E quando a gente desliga o celular, a gente tá mais cansado do que a gente já estava antes, quando a gente decidiu que ia descansar, né? Isso tem um nome, isso é aquele information overload. Ele é clicável, esse link aí, então depois, se vocês quiserem dar uma olhada, vocês podem dar uma avaliada sobre, estudar um pouco sobre isso, que é essa carga mental, essa sobrecarga mental, né, da informação. Que a gente está no celular, a gente está sendo bombardeado, literalmente, né, pelas coisas. E como eu falei, a disputa hoje em dia é a atenção das pessoas, né? Então, cada dia eles estão desenvolvendo, a busca é como chamar a atenção das pessoas. Fica mais cansada ainda e demora mais a conseguir dormir. É isso. O Matheus, por exemplo, ele não tem mais redes sociais, porque ele sentia isso mesmo, sabe? Que ele ficava meio que preso ali e depois ele estava pior do que ele estava antes e ele decidiu tirar completamente, porque não fazia bem. Eu não consigo. Eu ainda não estou nesse nível de clareza mental, mas eu sei que também me prejudica. Às vezes eu me pego ali de madrugada, sem conseguir dormir, rolando a tela do celular e vendo Reels atrás de Reels, e você fica ali preso, porque isso chama atenção, né? Às vezes são coisas que nem te interessam, mas você tá ali porque você foi, entre aspas, hipnotizado pelo negócio.
né? Que é o objetivo. Por fim, algumas reuniões podem ser e-mails e mensagens podem ser ligações. Às vezes a gente passa o dia manejando uma ansiedade desnecessária, porque a gente fica esperando a resposta das outras pessoas. E às vezes as pessoas falam, tipo, a geração mais nova, principalmente, né, tem medo, aflição da hora que o telefone toca. Mas você pode simplesmente falar assim, posso te ligar? Né? E você já resolve ali uma situação que você poderia levar o dia inteiro numa troca de mensagens no WhatsApp. E você resolve em 2, 3 minutos. E às vezes você tem que agendar uma reunião para daqui a uma semana, sendo que você podia marcar um e-mail e já resolver a sua questão. Né? Então, a gente tem que saber um pouco, ter esse discernimento sobre o que é importante e qual a melhor forma de eu aproveitar o meu tempo. E é basicamente isso. Aqui, por último, eu coloquei o plano de ação do 5W2H, que eu queria falar mais principalmente no why, no porquê, né? A gente lembrar sempre da razão principal das nossas ações. Então, o que está motivando você, né, é o mais importante, porque é isso aqui que vai te trazer energia para fazer toda a sua lista de atividades, né? Que você vai dividir de passo a passo para alcançar o objetivo. E depois você vai ver o prazo que você tem, definir o cronograma, o quanto de recurso você tem disponível para investir naquele item, ou seja, recurso financeiro ou recurso de energia mesmo, né? Quanto você tem de disposição e quais são as pessoas que estão envolvidas, né? Então, isso aqui também é uma ferramenta de gestão que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Por último, algumas pequenas citações e alguns memes, né? Lembrando que grandes coisas são feitas de um monte de coisinhas, que é você dividir projetos grandes em projetos pequenos para ficar mais fácil de lidar com eles, né? Mas eu peço desculpas que eu não traduzi, mas é de um Instagram que eu gosto muito, que colocou essa citação, e eu guardo isso também como algumas referências que eu tenho, né? Que fala bem assim, o nosso tempo de vida não vai durar para sempre. A vida está sempre mudando. E tenha sempre isso como uma verdade em sua mente. Em bons tempos ou em tempos difíceis, permaneça firme, né? Forte, curioso e esperançoso. Mas continue. Faça seu melhor e encontre alegria no aqui e no agora. E eu acho que é importante isso. A gente fica esperando um bom momento ou achando que só depois que a gente conseguir uma coisa específica que a gente vai ser feliz, mas a gente tem que ser feliz hoje, né? Não viver só no passado, não viver só no futuro, né? A gente tem que ter uma boa visão dos nossos objetivos, mas aproveitar os momentos também. E a gente aproveita quando a gente consegue dividir bem o nosso tempo, né? Entre o que a gente tem que fazer e o que a gente quer fazer. E às vezes a gente acha que quando a gente estabelece um objetivo, é só a gente estabelecer que a gente vai alcançar, mas a gente esquece que, na verdade, a vida é cheia de percalços e turbulências e lutas, e nem sempre é fácil a gente chegar naquilo que a gente quer, né, no nosso objetivo. Então, a gente tem que ser resistente, a gente tem que praticar, a gente vai se sentir perdido, mas eventualmente a gente vai chegar lá. E por último, é isso aqui, é um pato meio perdido, pensando, às vezes eu penso, mas então eu me esqueço. Então é para lembrar vocês de não confiar na sua memória, de você se ajudar, antecipar suas demandas, identificar os riscos, se priorizar, descansar e ser gentil com você mesmo. É isso que eu tinha para trazer para vocês hoje.